Capítulo 46. Na verdade, é a continuação de tudo que nós estamos falando no 45. Verso 1 diz assim: Assim diz o Senhor: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. É o que eu terminei falando no capítulo 45. No milênio, Deus estabelecerá a lei dele na terra através de Cristo. Então todos terão que guardar os dias, todos terão que obedecer. Então aqui diz que durante 6 dias, a porta do templo, a porta do átrio interior, estará fechada. Mas que na verdade, no sábado e nas luas novas, se abrirão, porque era dia que o povo deveria obrigatoriamente comparecer ao templo, comparecer ao tabernáculo e agora também comparecer ao templo milenial. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos. E ele se prostrará no umbral da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. Moral da história, aqui nós estamos entendendo dentro de uma linguagem sacerdotal. Um sacerdote entendia tudo isso, que fazia parte do sistema deles. Então ele está dizendo que no sistema novo haverá um controle. Então a porta vai ficar aberta até a tarde. Tarde que fala aqui é o anoitecer. A gente fala tarde, parece ser a tarde que, assim da forma que a gente compreende. Não, aqui é a viração do dia. 3. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. Aí a pessoa entende. Quando você fala de milênio, oferecer o holocausto aqui é a reverência a Cristo. Quando se reverencia a Cristo, se oferece o holocausto. Quando se vai até ele, se cumpre o sábado. Quando se vai a ele na lua nova, se cumpre a lua nova. E a oferta de manjares será um efa pelo carneiro e pelo cordeiro. A oferta de manjares será o que puder dar. E de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha e 6 cordeiros e um carneiro. Eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e 1 hin de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Sempre que fala do príncipe, entra aquela questão: quem é o príncipe? O príncipe depois do cativeiro foi Zorobabel, mas o príncipe no milênio não é nem o próprio Cristo. O príncipe no milênio é Davi, porque ele que é o rei de Israel é chamado de príncipe, porque na verdade o rei é Jesus. Aí ele perde essa conotação. Então a questão toda gira em torno de uma restauração, já percebeu? Do templo e do sistema original. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do oriente para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem. E saindo eles, sairão todos. Aqui fala no sentido do acesso às dependências do templo. Então eles vão por um lugar, saem pela outra porta, para justamente não existir aquele atrito, aquele choque de pessoas indo e voltando. E como Deus é extremamente organizado, embora alguns pensem que não, ou digam que não, você verifica que nas minúcias, aqui nas coisas bem pequenas, nós verificamos uma simetria muito grande do Senhor. Ele mostrando que esse sistema é muito interessante. Aí ele fala no 11: e nas festas e nas solenidades será a oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou sacrifícios pacíficos, como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele os seus holocaustos e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado. E sairá e se fechará a porta depois de ele sair. É aquela questão da administração
que o príncipe tem que fazer. Então, como ele é o administrador, todo o sistema girará em torno dele. Aí ele fala assim: e prepararás um cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia, todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de manjares para o Senhor todas as manhãs. A mesma coisa, holocausto, manjares e libação, né? A sexta parte de um efa e de azeite, a terça parte de um hin, para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Aí pega, a pessoa fala, estatuto perpétuo e contínuo? Então, como é que é isso? Se já parou? Não parou. É que quando chegou em Cristo, Cristo levou sobre si todas essas questões ritualísticas e sacrificiais e ele cumpriu por nós. Verso 15. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é a sua herança, pertencerá a seus filhos, será a possessão deles por herança. Quando fala um príncipe, quer dizer o da classe alta, oferecer a seus filhos a sua descendência, veja bem, mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será desde até o ano da liberdade. Então, até o ano da liberdade, quer dizer, o ano do jubileu. Então tornará para o príncipe, porque a herança dele é seus filhos, e eles a herdarão. Porque está falando no sentido de voltar ao padrão inicial que Deus estipulou. A terra era intransferível, ela era na verdade passada de geração em geração. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Isso quer dizer, usar de autoridade e poder, como o Acabe fez com Nabote, tomando-lhe a vinha, né? Da sua própria possessão, deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar em ambos os lados, para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão as ofertas de manjares, para que a não tragam ao átrio exterior para santificarem o povo. Porque quando você levava alguma coisa santa no átrio exterior, tendo contato com a pessoa, não podia, porque aquele ali era um material santo, consagrado, e não podia ter contato com pessoa comum. Agora, o que ele fala aqui de interessante é desse sacrifício, já viu? Que vai ser cozido, preparado, e de novo, mas peraí, no milênio não, está falando do sistema, que era o sistema após o retorno de Israel à sua terra, que aconteceu ali com Zorobabel liderando. 21, então me levou para fora para o átrio exterior, olha isso aqui é interessante, ó. E me fez passar as 4 esquinas do átrio, quer dizer, os 4 cantos do átrio, olha só, e eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio, olha só. Aqui é interessante, o átrio é quadrado. Aí ele leva em cada canto do átrio e havia outro átrio. Isso é interessantíssimo, no 22. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, olha só, com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas 4 esquinas tinham uma mesma medida, olha só. Isso aqui é novo, não tem no padrão do templo nem do tabernáculo antigo. Ele está dizendo que é muito interessante isso aqui. Ele está dizendo que nos 4 cantos do átrio você teria outros 4 átrios. E qual é o sentido disso aqui? Isso que nunca existiu. A aplicação, a interpretação mais correta disso aqui é porque o 4 é o número de Deus, o número universal. Não é à toa que os 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 evangelhos, correto? E aqui 4 chaminés. E essas 4 chaminés estão nos 4 cantos do átrio. Vê bem, o átrio antigamente ele era restrito somente a Israel. Mas com o plano futuro em Cristo, hoje nós vivemos, mas não está 100%, porque somente acontecerá no milênio, esse átrio que era local, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai ser expandido. Então, na verdade, ele não vai ser mais localizado somente em Israel. Vê se você entende. É como se o átrio central fosse Israel e os 4 cantos com as 4 átrios fossem a totalidade do mundo, porque o governo ele é mundial. E nesses 4 cantos haviam 4 chaminés. Quer dizer, e essas chaminés tinham a mesma medida, porque a chaminé está mostrando que esse holocausto feito no padrão antigo,
ele foi ampliado para que seja feito nos 4 cantos a nível mundial. E um muro havia ao redor delas, ao redor das 4, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. Olha só, dos muros ao redor. Dá a entender que são vários muros. Então isso quer dizer que acolhe vários povos. E me disse, estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Aí nós chegamos à conclusão de que isso aqui, num plano bem próximo à época, que era a vinda de Cristo, aconteceu justamente com Jesus. Então hoje, olha só, nós desfrutamos dessas chaminés que estão nos 4 átrios. Nós temos essa parcela, espiritualmente falando. Mas ela há de se concluir quando o sistema foi implantado na terra. Aí ele vai ser o quê? Ele vai ser diretamente um fato existente na terra dos viventes. E aí será o reino de Cristo, o reino milenial, que será um reino universal. Por enquanto o reino dele está dentro de nós e o judeu está fora, mas haverá um momento em que tudo se completará. Aí vai se cumprir a palavra de Joel, capítulo 2, que o Espírito será derramado sobre toda a terra e não somente sobre uma parte de pessoas. Bem, terminamos mais um capítulo grandão aí do Ezequiel, Ezequiel capítulo 46.